Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal do YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, cultura, séries e outras coisinhas mais, tá? Hoje a gente vai conversar sobre cinema novamente e eu quero falar de um documentário brasileiro muito interessante, tá? Chamado 1798, A Revolta dos Búzios, tá? É um documentário relativamente curto, tem uns 70 e poucos minutos somente, tá? E ele fala da Conjuração Baiana, também conhecida como Revolta dos Alfaiates, tá? Só pra gente falar um pouquinho aqui, né, de história, né? A gente sabe que vai haver revoltas, né, coloniais, né, durante o período colonial no Brasil, né? Sempre há uma questão aí de que se essas revoltas elas estavam contra os governantes locais e a favor do rei, né? E a revolta era contra os governantes locais que não respeitavam as determinações reais, tá? Ou então se eram revoltas locais que estavam realmente já buscando um sentido de identidade nacional e de até de independência, se não para o Brasil inteiro, pelo menos para a região onde essas revoltas ocorriam, né? Esse é um tema controverso entre os historiadores, tem historiadores que adotam uma vertente, tem historiadores que adotam outra, né? A gente se lembra, por exemplo, da Inconfidência Mineira, né, que é uma revolta organizada pelas elites mineiras contra a derrama, que era a cobrança compulsória de impostos atrasados, né? E ficou muito colocado na historiografia, né, de que essa revolta ela estava buscando realmente uma independência do Brasil, ou então da região de Minas Gerais ali, né? E de se fazer vamos dizer assim, um governo independente de Portugal, né? Essa revolta ela foi mais ou menos na época da Revolução Francesa, e os militares elencaram essa revolta a um grande nível, a um grande patamar, né, os militares da República, né, que eles estavam precisando de uma figura que legitimasse a República, né, que a República aqui no Brasil ela foi feita 100 anos depois da Revolução Francesa, né, inspiradas pelos ideais da Revolução Francesa também, e os militares pegaram uma revolta que estava ali acontecendo na mesma época da Revolução Francesa aqui no Brasil, né? E pegaram um Tiradentes para ser o grande herói. Quer dizer, tudo isso foram construções, né? Essa revolta acabou se sobrepondo a outras, né? Mas outras revoltas aconteceram e são menos faladas, né? São menos cultuadas, menos celebradas, né? Pelo imaginário popular, né? E a Revolta dos Alfaiates, né, a Conjuração Baiana, que foi feita em 1798, né, ela foi uma revolta que aconteceu um pouco depois da Inconfidência Mineira. Era também, né, uma revolta influenciada pela Revolução Francesa, né, e pelo movimento iluminista, uma revolta altamente liberal, e uma revolta muito mais ousada, inclusive, do que a Inconfidência Mineira, dado que como eram as elites, por exemplo, que organizavam a Inconfidência Mineira, não se falava em acabar com a escravidão e da liberdade para as pessoas pretas, né? Enquanto que na Conjuração Baiana essa coisa foi realmente, como podemos dizer, foi planejada, era planejado se fazer a libertação dos escravos, né? E você colocar uma democracia e brancos e pretos serem tratados como iguais, né, no caso, né? Sempre se falou muito na historiografia de que a revolta dos alfaiates foi feita por setores médios da sociedade, né, classe média, vamos dizer assim, tá? E pessoas mais pobres, pobres livres, escravos, coisa e tal, né? E que você não tinha membros das elites, né? Esse documentário, né, de 1798, A Revolta dos Búzios, ajuda um pouco a desmistificar certas coisas, né? Primeiro que o que acontece esse documentário ele deixou muito claro, vou dar spoilers aqui, tá, gente? Ele vai tentar dar uma cronologia, assim, ele vai tentar trabalhar a parte factual dessa revolta, que é muito pouco falada, né? Nos livros de história, né? Quando são falados, né? Geralmente você tem uma nota assim de meia página nos livros de história didáticos falando sobre isso, né? Quando é falado, tá certo?
E aí se criou, a ideia era justamente dar nome aos bois, você dizer como foi essa revolta, o que aconteceu com as pessoas que organizaram a revolta, essa coisa toda, né? E principalmente usando a documentação, né, dos registros dessa revolta, né? Que você vai ter duas devassas, né, feitas pelo governador da Bahia. Você pode dizer que a devassa é uma espécie de investigação, né, para entender os detalhes dessa revolta, né? Uma revolta que acabou não se concretizando, tá? Ela estava sendo organizada, pessoas estavam sendo arregimentadas, ajuntadas, né, como se falava na época, né, no caso, tá? Mas teve gente que acabou ficando com medo, refugando, né, no caso, né? E várias pessoas começaram a entregar as intenções dessas revoltas, né? E aí os organizadores dessa revolta acabaram sendo presos, né? E aí o grande detalhe era o seguinte: enquanto você tinha pessoas pobres, pretas, né, pessoas da classe média sendo presas, né, o governador da Bahia estava ali à torta e à direito, né, prendendo todo mundo, não querendo nem saber, né, interrogatórios sobre muita tortura, né, que as pessoas realmente não estavam aguentando. Elas tentaram no momento resistir a esses interrogatórios, mas depois de tanto apanhar, de tanto sofrer, né, nas mãos, né, desses interrogadores, desses torturadores, né, eles começaram a entregar um movimento, né, não tinha outro jeito, né, com relação àquela torturada toda, né, e se chegou a pessoas brancas da elite, né. Claro que não em grande quantidade quanto na Inconfidência Mineira, que era sobretudo um movimento organizado pelas elites, tá? Mas também se chegou a pessoas brancas da elite na Conjuração Baiana, né? Quando se falava que não tinha pessoas brancas da elite, né? Essa historiografia mais antiga e tradicional falava que não existiam pessoas da elite branca nesse movimento, mas existiram sim, tá? E isso foi o que causou mais constrangimento para o governador, né? Então, o filme ele vai descortinando isso, né? Ele vai falando dos organizadores da revolta, quem era quem, né? Você vai ter os depoimentos das pessoas presas, né? Que eram interpretados por atores, né? Acariações, né? Entre os acusados, entre os presos, né? E finalmente as punições, né? Que foram degredo para definitivo para fora do Brasil, né? Ser expulso do Brasil e ir para outras colônias, como na África, Angola, por exemplo, né? Pessoas que ficaram na cadeia, né? Pessoas que ficaram na cadeia por algum tempo, né? Esses tipos de punições, até que 4 desses revoltosos acabaram, né? Como podemos dizer, eles acabaram tendo a pena de morte, né? Acabaram sendo enforcados, né? E se inclusive falou, né? Como é que foi, né? Segundo os relatos históricos, como é que foi o dia dessa execução, como estava o céu, o céu estava nublado, todo mundo assistindo aquilo quieto, né, em silêncio, prostrado, né? A mulher as mulheres e filhos dos executados estavam na praça ali assistindo, né, os seus entes queridos sendo assassinados, né? E elas ainda tinham que fazer isso às escondidas para também não serem presas, né? Essa coisa toda, né? E é bem interessante você dar voz a esse movimento histórico, tá? Que mesmo que não tenha dado certo essa revolta não tenha nem saído, né? Pelo menos ela foi arquitetada, tramada, né? Como Inconfidência Mineira, para você mostrar, né? Que as pessoas aqui no Brasil não eram completamente submissas, né? Às imposições da metrópole em cima da colônia, né? Que as pessoas se organizavam e até pessoas, né? Menos letradas, né, que não aceitavam, por exemplo, essa imposição dos brancos. Militares pretos participaram dessa revolta porque eles não tinham direito a algumas promoções que os brancos tinham. Isso também aparece, tá, nesse documentário, né? Então, um documentário muito rico, um documentário muito didático, muito explicativo, né? E ele se baseia todo em cima, né, dessa documentação, né? Da Conjuração Baiana ou da Revolta dos Alfaiates. É muito interessante ver, tá? Um resgate histórico muito bacana, tá? Que o cinema está fazendo aí, não é um documentário muito grande, tá certo? E a gente pode ver toda essa questão da africanidade, né? Nessa revolta aí, que ela era bem forte, tá certo, gente?
Então eu vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente a gente vai conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.